Olá, tudo bem? Vamos estudar a Bíblia? Eu sou o pastor Emaílson, estou aqui mais uma vez para convidar você e toda a sua família para juntos continuarmos essa série de estudos das 7 igrejas do Apocalipse. Quero te agradecer mais uma vez por estar conectado com a gente. Quero pedir que você continue a se conectar com o céu e assim juntos possamos nos fortalecer e continuarmos nos preparando para a volta de Jesus. Mandar um abraço a todos aqueles que têm nos acompanhado e também têm mandado um feedback a todo o polo aqui da Igreja de Bacabeira e a Igreja de Santa Rita, que também tem nos apoiado bastante, aos nossos familiares. Um abraço para vocês, espero que esse vídeo tenha nos ajudado a buscar mais essa proximidade com Deus, a termos mais conhecimento da palavra e que juntos possamos nos fortalecer no estudo da Bíblia. Quero pedir também que você nos ajude, divulgue, compartilhe esse vídeo, vá lá no nosso canal Emaílson Ribeiro, se inscreva, assim ative lá o sininho para que você possa receber as próximas notificações dos vídeos que vamos estar postando e assim nós vamos continuar divulgando esperança aos corações que estão talvez desesperançados. Quero fazer uma oração com você, pedindo para que Deus nos dê sabedoria para podermos aprender mais da palavra dele nesse momento, nesse estudo. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, queremos louvar o teu santo nome mais uma vez pela oportunidade de estudarmos a tua palavra. Que o Senhor derrame as tuas bênçãos, Pai, sobre a vida de cada um de nós que estamos agora nos conectando com o Senhor. Estamos aqui na terra conectados através da internet, mas estamos conectados com o céu através da oração. Nos dê a tua paz. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos então estudar o capítulo 2, dos versos 8 aos versos do verso 8 ao verso 11. Esses versos traz a mensagem à igreja de Esmirna, a segunda igreja do livro do Apocalipse. Nós vamos ver, antes de lermos a Bíblia, vamos ver alguns detalhes dessa cidade, desse momento em que a igreja viveu no período de João, período do Apocalipse. A cidade de Esmirna, ela ficava aproximadamente 65 quilômetros ao norte de Éfeso. Era uma cidade populosa de aproximadamente 100 mil habitantes. Era, obviamente, uma cidade menor do que Éfeso, a primeira igreja, mas uma cidade grande para a sua época. Foi a única cidade que permaneceu muito forte. Hoje, a cidade tem aproximadamente 4 milhões de habitantes. É uma cidade bem populosa, uma cidade grande, que permaneceu muito forte, continuou e conseguiu traspassar os tempos aí, né? Era conhecida uma cidade como uma cidade muito linda, uma cidade bonita, o ornamento da Ásia. O seu significado era cheiro suave, pelas loções que eles produziam ali para o bálsamo de pessoas. Então, por causa do seu cheiro, era uma cidade conhecida como cheiro suave, por essa produção, né? Esmirna também era a cidade de vida. Era a cidade que conseguia ser reerguida mesmo diante de muitos ataques. A cidade ela foi destruída algumas vezes e conseguiu ser reerguida com facilidade. Não sem muito trabalho, sem muito esforço, mas foi uma cidade que conseguiu se reerguer algumas vezes. Era um centro cultural, não só cultural, mas um centro civil e religioso. Ali em Esmirna tinha na cidade uma estátua do imperador, onde as pessoas se mostravam como bom cidadão, indo prestar culto a essa estátua. Os judeus, eles estavam livres dessa prática porque não condizia com a espiritualidade deles, eles acreditavam em um único Deus, assim como os cristãos também, porém os cristãos eles não tinham esse privilégio, eles eram obrigados a prestar culto, eles tinham essa obrigação, por isso eles eram bastante perseguidos. Também muitos judeus
ficaram contra os cristãos, até mesmo perseguindo os cristãos, durante esse tempo, durante o tempo dessa igreja, essa fase da igreja do ano 100 ao ano 313. A igreja sofreu uma perseguição por 10 anos, uma longa perseguição. Então a gente percebe os grandes problemas que foram enfrentados por essas pessoas, por essa igreja, pelos cristãos, no período de Esmirna, uma cidade grande, bonita, relevante para a Ásia, mas um momento que trouxe muito caos para os cristãos, inclusive a perseguição deles por conta dos judeus. Entrando agora na Bíblia, eu gostaria de avaliar com você verso a verso, e o primeiro verso, o verso 8, gostaria que você me acompanhasse. A Bíblia diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Esse verso traz uma referência exatamente à forma que Jesus se apresenta lá na ilha de Patmos para João. O capítulo 1, os versos 17 e 18 de Apocalipse, traz essa característica de Jesus. A Bíblia diz: quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Veja bem, Jesus ele se apresenta como aquele que traz a solução para todos os problemas da sua igreja. A igreja, como nós já vimos, era uma igreja que estava sofrendo perseguição. Alguns cristãos já tinham morrido por causa do evangelho, outros tinham sido perseguidos. A perseguição era algo constante na vida da igreja, o sofrimento, a pobreza. Jesus então se apresenta a essa igreja dizendo: eu sou o primeiro e o último. Eu tenho na minha mão a chave da sepultura, porque eu estive morto, mas agora estou vivo. Jesus se apresenta fazendo uma ilustração. Jesus se apresenta com um prato na mão, dizendo que eu sou o alimento para aqueles que estão necessitados de fome, aqueles que estão com fome. Jesus se apresenta com um copo de água como se ele dissesse: eu sou aquele que sacia a sede. Jesus se apresenta talvez com uma blusa a mais, dizendo: eu sou a vestimenta para aqueles que estão nus. Jesus então se apresenta como a solução dos problemas da sua igreja. Lembrando, ontem nós comentamos um pouquinho no nosso estudo que essa mensagem era uma mensagem não só para os dias de João, para a igreja de Esmirna, mas era uma mensagem profética, uma mensagem também que trazia relevância para os nossos dias. O próximo verso 9, a Bíblia diz: conheço a tua tribulação, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Eu conheço. Jesus se apresenta como aquele que conhece. E a blasfêmia, Jesus conhece a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Quero pontuar ou dar 4 ênfases em relação a esse verso, trazendo um conhecimento, uma amplitude, esclarecendo aqui a proposta do verso, em que Jesus ele diz: eu conheço a tua tribulação. Talvez, olhando para a nossa vida, nós podemos pensar, refletir um pouquinho quanto nós temos sofrido. As tribulações têm atacado talvez a nossa família. Tenho sofrido por causa da doença do meu filho, talvez eu tenha sofrido por causa do meu casamento, talvez eu tenha sofrido porque eu tenha saído de casa angustiado, brigado com o pai, com a mãe, com o irmão. Eu não sei qual a tribulação que você tem passado, eu sei das minhas.
E Deus se apresenta dizendo: eu conheço a tua tribulação. A igreja de Esmirna representa o segundo momento da história do cristianismo. O século II, fazendo alusão ali ao século II e o século III, o momento em que a igreja foi bastante perseguida. E Jesus aparece dizendo: fique tranquilo, não tenha medo, eu conheço as tuas tribulações. Eu também já passei por esse momento, mas eu venci, sou vitorioso, e você também pode ser vitorioso. Jesus também diz que eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico, ele diz. Fazendo uma comparação à primeira igreja, nós podemos ver que a igreja de Éfeso era bem diferente da igreja de Esmirna, porque Esmirna era uma igreja pobre, mas Jesus diz que eles deveriam ser aplaudidos porque era uma igreja rica espiritualmente. A igreja de Éfeso era uma igreja que tinha deixado o primeiro amor, tinha se afastado dessa chama que aquece a nossa esperança. Mas a igreja de Esmirna, mesmo sendo pobre, era uma igreja rica espiritualmente. Jesus diz também, nosso terceiro ponto, terceira ênfase ao texto, Jesus diz: eu conheço também a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. Algumas pessoas têm se colocado como povo de Deus, têm se julgado ser povo de Deus, mas são pessoas que falam mal, são caluniadores, acusadores sem garantia, hipócritas. E Jesus, olhando para essas pessoas, diz: fique tranquilo, eu conheço também a blasfêmia, a hipocrisia dessas pessoas. Eu sei quanto elas têm atrapalhado o bom andamento da vida dos cristãos, sendo um atrapalhador da igreja. Ali tinha algumas pessoas que atrapalhavam o povo de Deus, perseguindo, como alguns líderes judeus planejavam, montavam estratégia para perseguir os cristãos. E essa é a última ênfase. Jesus diz: sendo antes sinagoga de Satanás. A sinagoga, assim como hoje nós conhecemos a igreja, é um lugar de adoração, mas a sinagoga estava sendo trocada. Ao invés de ter adoração, era um lugar de planejamento, um lugar onde era feito estratégias de perseguição aos cristãos. É verdade que talvez você possa dizer: pastor, eu tenho vivido essa realidade. E talvez dentro da nossa igreja, dentro da sua igreja, você tem visto algumas pessoas que têm se colocado como um opositor. Alguém que tem perseguido, falado mal, sendo um caluniador, trazendo acusação sem garantia, sendo um hipócrita, se julgando ser de Deus, mas a vida não condiz nada com isso. Jesus olha para essas pessoas que estão sofrendo e diz: fique tranquilo, eu conheço tudo isso. O próximo verso nos traz algo bem relevante também para o nosso conhecimento. O verso diz assim: não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser posto à prova. E tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Eu quero mais uma vez fazer 4 pontuações referente ao texto, onde Jesus ele olha para a igreja e ele diz: não temas as coisas que tens de sofrer. Uma vez eu ouvi uma frase de um professor onde ele diz: se você nunca foi traído, um dia você vai ser. Se você nunca sofreu, você vai sofrer ainda. Se você nunca foi injustiçado, você ainda vai ser injustiçado. Jesus olha e diz assim: não sofra, não se incomode com o que você vai sofrer. A perseguição viria e os cristãos já estavam apavorados por causa dessa perseguição. E Jesus olha para essa igreja e diz assim: é verdade que enquanto estivermos no mundo nós vamos sofrer,
mas não sofra. Você vai passar por sofrimento, mas não se angustie por isso. Não sofra sem esperança. Você vai sofrer, mas se mantenha firme, porque Jesus também sofreu e garantiu a vitória para nós termos a esperança de tê-la também. Jesus ele diz: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes posto à prova. Nós estamos vivendo um momento peculiar na história. Estamos em casa, as páginas sociais estampam uma única frase: fique em casa. Mas esse momento vai passar. E talvez eu, talvez você, algum de nós vamos sermos posto à prova. E Jesus ele olha e diz assim, mais uma vez Jesus diz: não se perturbe demais, porque alguns de vocês vão ser postos à prova. Talvez você vai ser posto à prova lá na faculdade, tendo que fazer uma prova no sábado. Ou você faz a prova, ou você reprova. Talvez você vai ser posto à prova no teu trabalho. Talvez você vai ser posto à prova na tua família, tendo que escolher agradar um, desagradar o outro. Mas a verdade é que a Bíblia diz que alguns de nós vamos passar por essa provação. Mas o que nós precisamos pensar é como nós vamos passar por essa prova. Que ela vai vir, isso é verdade. Mas como nós vamos passar? E Jesus continua dizendo: e tereis tribulação de 10 dias. Nós podemos ver tanto no livro de Números, no livro de Ezequiel, Números 14, Ezequiel capítulo 4, nós vimos então ali a referência profética do dia-ano, e nós vimos que a igreja passaria por um período não só de 10 dias literal, mas de 10 anos, um longo período de perseguição. Mas Jesus estava ali dizendo: não perturbe o teu espírito por isso, não perca as tuas esperanças. E por último Jesus diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Mesmo diante de 10 anos de tribulação, de muitas provações, Jesus promete a coroa da vida eterna. O quarto ponto faz alusão então à fidelidade a Cristo. Você tem sido fiel a quem? No dia de culto você tem sido fiel a Deus? Ou você tem sido fiel ao jogo de futebol? Assistindo, preferindo ficar em casa do que indo à igreja? Você tem sido fiel a Deus nas tuas finanças, nos teus dízimos? Sim, nos dízimos e nas ofertas, como a Bíblia apresenta. Você tem sido fiel ao teu pai, à tua mãe, ao teu esposo, à tua esposa, aos filhos? Ao dia de sábado, honrando ao único Deus, você tem se posto fiel? A promessa diz quanto à fidelidade a Cristo. Porque aqueles que foram fiéis até a morte, a Bíblia promete o Estefanos. O original aqui é Estefanos, a coroa. Estefanos não é a coroa da vida. A melhor tradução seria uma coroa que tem vida. Uma coroa que tem vida. A fidelidade vai trazer o presente da coroa que tem vida. Essa é a promessa que Jesus traz à sua igreja. Essa é a promessa. O próximo verso, a Bíblia nos fala então: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Mais uma vez o mensageiro ele pergunta: amigão, tá escutando bem aí? Tá ouvindo a minha voz? Ei, você aí, para aí um pouquinho, ouça aqui. Tá ouvindo? Ao vencedor, aquele que vencer, que for fiel, que se manter ao lado de Cristo, de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. O comentário bíblico adventista na página 827 diz assim: em contraste com a primeira morte, que põe um fim
temporário a vida e da qual há ressurreição, tanto de justo como de injusto. A segunda morte é a extinção final do pecado e dos pecadores. Dela, da segunda morte, não se pode ressuscitar. Você entendeu? A Bíblia faz uma promessa, uma dupla promessa à igreja. Primeiro, ser fiel até a morte, você receberá Estefanos, a coroa que tem vida. Segundo, de nenhum modo esses fiéis passará ou sofrerá o dano da segunda morte. Você pode até, se Jesus demorar, você pode até morrer, descansar em Cristo. Você talvez perdeu alguém querido, talvez um pai, uma mãe, um filho, alguém muito próximo, um amigo, e o teu coração está partido por isso. Mas Jesus fala à igreja: ei, psiu, amigão, olha aqui, ó, de nenhum modo, aqueles que forem fiéis sofrerá o dano da segunda morte. Essa segunda morte destruirá somente aqueles que não quiserem se agarrar com Cristo, vivendo todo minuto uma vida de fidelidade a Deus. Essas promessas são extraordinárias, porque nos faz pensar em um mundo de tantas dificuldades, um problema em cima do outro. Nós conseguimos enxergar Jesus, aquele que nos dá esperança, que traz uma mensagem de vida eterna. Quero apresentar para vocês o gráfico da igreja de Esmirna, então. O padrão que a igreja se apresenta, a mensagem se apresenta a todas as igrejas dessa forma. Primeiro, o período aproximadamente da igreja, do ano 100 ao ano 313 depois de Cristo. Cristo, como que ele se apresenta? Primeiro, ele se mostra como o primeiro e o último. Segundo, como aquele que estava morto, mas vive. E terceiro, aquele que tem a chave da sepultura. Ou seja, Jesus é sim a solução até para a morte. Alguns têm falado por aí que a esperança é a última que morre. Na verdade, a esperança não morre, ela é Jesus. E mesmo que a gente morra, um dia Cristo voltará com a chave da sepultura, abrirá a sepultura e nos reerguerá, ressuscitará os nossos queridos para morarmos, recebermos a coroa de vida, ou a coroa que tem vida, vida eterna. Os elogios de Jesus a essa igreja era uma igreja espiritual. Era uma igreja espiritual. Diferente de Éfeso, a igreja de Éfeso era uma igreja que tinha abandonado o primeiro amor. Mas a igreja de Esmirna era uma igreja espiritual. A verdade é que é isso que faz sentido na nossa vida, porque a casa, ela precisa de reforma um dia. O carro, um dia vai ficar velho, o pneu fura, os cabelos ficam brancos, as rugas aparecem, as pessoas morrem, tudo é passageiro. Mas a espiritualidade nos leva à eternidade. Por isso Jesus elogia a igreja de Esmirna quanto à sua riqueza espiritual. Por outro lado, a reprovação a essa igreja não tem. Que extraordinário! Não tem uma reprovação. O conselho que Jesus dá a essa igreja: fidelidade. Fidelidade. Não fidelidade de um dia, não fidelidade de uma semana, não fidelidade de um mês, um ano, mas fidelidade de uma vida. Ser fiel até a morte. Seja fiel, se agarre com Jesus. É isso que vai nos trazer a coroa que tem vida. A advertência também não é apresentada. Jesus não apresenta nenhuma advertência a essa igreja. E a promessa: se você ser fiel, você não sofrerá o dano da segunda morte. Seja fiel, que vale a pena. Quero concluir essa mensagem trazendo 4 ênfases, melhor dizendo. Recapitulando tudo que a gente estudou. Primeiro, os problemas que essa igreja apresentaram. Primeiro, tribulação. Eu já comentei um pouquinho, para a gente apenas martelar em cima desses pontos.
Não sei se você tem passado por tribulações, mas essa igreja passou um grande período. Se você tem passado por tribulação, aguente firme. Segure na mão de Deus, segure na mão de Cristo, se mantenha erguido, porque esses são problemas que a igreja no passado enfrentou, mas que hoje também tem enfrentado. Tribulações. Pobreza. A gente tem enfrentado esse problema no nosso mundo de forma geral da pobreza. Mas o que importa é a riqueza espiritual. Outro problema que a igreja enfrentou foi o problema de pessoas blasfemarem, dizendo que fazia parte do povo de Deus. Os judeus se julgavam como o povo de Deus, mas não tinha uma vida que condizia às suas palavras. Seus atos eram diferentes. E eles usaram a igreja, a sinagoga, para planejar perseguição ao povo de Deus. Se transformou uma sinagoga de Satanás. Esse foram um dos muitos problemas. Não sei se tua igreja tem passado por tantos problemas, mas se tem, se mantém fiel, porque a promessa de Deus é maior. Ela compreende todos os nossos problemas e traz para nós algo melhor, maior e muito mais fantástico. A reprovação de Jesus a essa igreja não tem. Por isso eu queria ler com você 2 Timóteo capítulo 2, o versículo 15. A Bíblia diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. A igreja de Esmirna não apresentou nenhum problema. Jesus não o reprovou. Jesus não tinha do que reprovar ela, porque ela se apresentou diante de Deus como alguém que não tem do que se envergonhar, que manejava bem a palavra de Deus. Você maneja bem, conhece a Bíblia, tem gastado tempo estudando a palavra de Deus, gastado tempo de joelhos, orando, gaste tempo estudando a palavra de Deus, que é isso que vai nos erguer, que vai nos levantar nos momentos de provação. Conselho de Jesus, mais uma vez aqui recapitulando, ser fiel até a morte. É muito fácil morrer por alguém, mas a dificuldade é viver por alguém. Porque quando você vai viver por Cristo, você tem que negar o teu eu todos os dias. É mais doloroso. Por isso Jesus diz: você tem que ter uma vida de fidelidade, ser fiel até a morte. A promessa ao vencedor é a coroa de vida, o Estefanos. A Bíblia apresenta a solução então para todos os nossos problemas. Um dia Cristo vai voltar. Eu espero que Ele volte enquanto eu estou vivo, esteja com vida, porque um dia eu sonho em olhar para o céu, ver o céu se abrindo, Jesus aparecendo. E eu quero receber das mãos de Jesus, o Estefanos, a coroa que tem vida. Eu oro a Deus para que Ele coloque, eu receba das mãos dEle, a coroa da vida eterna. Você também quer receber a coroa da vida eterna? O desafio é ser fiel até a morte. Mas a promessa é de uma vida eterna. Eu não sei quanto tempo você tem de tribulação, de problema. Algumas pessoas dizem: pastor, eu vou sair da igreja, a igreja tem muito hipócrita, tem gente que fala mal do outro, tem muitos problemas, mas o que eu quero dizer para você é que você precisa ser fiel até a morte, porque quem prometeu não falha. Um dia Ele colocará em nossa cabeça a coroa da vida eterna. Você quer receber das mãos de Jesus a coroa da vida eterna? Sim? Amém. Deus seja louvado por tua decisão. Seja como o apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo 2,15. Apresente-se perante Deus como alguém que foi aprovado, alguém que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra. Eu quero orar com você. Louva a Deus pela tua decisão de ser fiel todos os dias. Vamos orar?
Obrigado, Pai, pelo estudo de hoje. Queremos te fazer um pedido. Queremos que o Senhor fortaleça o nosso coração, aumente a nossa fé, porque nós queremos vencer as tribulações e um dia receber das tuas mãos a coroa que tem vida, vida eterna. Derrame as tuas bênçãos sobre cada um desses que estão assistindo o vídeo comigo, cada família, cada casa. A nossa casa nesses dias tem sido uma igreja. Nós temos transformado a nossa casa em uma congregação, porque nós queremos que o Senhor esteja conosco, morando, e aqui, junto com a nossa família, fortalecendo a nossa fé, nos preparando para um dia morar contigo por toda a eternidade. É o que oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você mais uma vez. Obrigado por tua participação. Aguardo você amanhã para continuarmos o estudo da Palavra de Deus. Um abraço e até lá.